Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Gente, dando continuidade à nossa temática relacionada às habilidades socioemocionais, nós vamos trabalhar esta semana com a temática ansiedade. Ansiedade, que é o grande mal que está afligindo os nossos jovens, os adultos, os idosos, né? Principalmente agora, nesse período de isolamento social, de distanciamento social, por causa da pandemia de Covid-19. Então, nós vamos começar com uma pergunta: o que é ansiedade? E aí a gente traz uma definição bem simples. A ansiedade é um tipo de medo, geralmente associado a uma ameaça, ou a algo que pode dar errado no futuro, mas também pode surgir a partir de algo acontecendo agora. Ao contrário do medo propriamente dito, que é uma resposta a um perigo imediato. A ansiedade é um sentimento permanente de preocupação sem uma causa específica. Então, vamos primeiro aprender a diferenciar o medo da ansiedade. O medo geralmente se refere a um objeto, a uma situação muito definida. Temos medo de um perigo imediato. Já a ansiedade, ela se caracteriza por uma sensação desagradável de tensão e apreensão, fazendo antecipar um perigo futuro que pode ou não acontecer. No entanto, ambos são sentimentos úteis. O medo protege do perigo e salvaguarda nossa integridade física. Já a ansiedade, enquanto resposta emocional a uma situação, também pode nos estimular na realização de uma tarefa, tornando-nos atentos e melhores. Então, vamos entender. Todo mundo já sentiu ansiedade na vida. Todos. O grande problema é quando essa ansiedade, ela extrapola os níveis, digamos assim, toleráveis. Quando ela começa a paralisar a nossa vida, quando ela começa a interferir na nossa saúde física e mental. Você é uma pessoa ansiosa? A gente pode perceber quando a gente começa a se questionar e a pensar, a refletir sobre alguns pontos, como por exemplo, você sente certo mal-estar quando é obrigada a se expor diante de pessoas desconhecidas? Você frequentemente se irrita com assuntos sem importância? Você é daquele tipo que fica tenso ou tensa durante uma boa parte do dia? Você duvida da sua capacidade? Você tem dificuldade de tomar iniciativas? Você sente uma necessidade permanente de ser amado, de ser aceito, de que as pessoas o aprovem? Você tem medo excessivo sem uma razão que o justifique, né, que justifique esse medo? Se você respondeu sim para a maioria dessas questões, então sim, você pode estar sofrendo de ansiedade. Quais são os sinais da ansiedade e como você pode identificá-los? A vida é cheia de eventos potencialmente estressantes e é normal sentir-se preocupado com coisas cotidianas. Há uma enorme variedade de coisas que aumentam os níveis de ansiedade. Há exemplo de provas, entrega de trabalho, os prazos da entrega do trabalho, né, preocupações com a aparência física, que hoje são muito comuns, né, ir a lugares pela primeira vez, se nos sentimos seguros viajando para casa tarde da noite. Isso tudo são exemplos de situações que podem nos levar a ficar ansiosos. Então, existem alguns sintomas físicos que podem ocorrer quando nós estamos ansiosos. Os batimentos cardíacos ficam mais rápidos e ou irregulares, né? Que é a chamada taquicardia. A respiração fica mais rápida. Nós sentimos uma fraqueza ou uma tensão muscular. Suamos excessivamente. Há pessoas que apresentam problemas gastrointestinais, tem pessoas que ficam enjoadas, com vontade de vomitar, até vomitam. Tem pessoas que têm diarreia, por exemplo. Há pessoas que sentem tontura, né? Outras ficam com a boca seca. Então, todos esses são sintomas físicos que podem aparecer,
podem se manifestar quando nós sofremos de ansiedade. Mas também há sintomas e há impactos psicológicos. A pessoa que é ansiosa, ela sente-se preocupada o tempo todo, ela sofre com alterações do sono, ela tem dificuldades para dormir, né? Há uma falta de concentração, há uma irritação excessiva, ela pode apresentar sintomas de depressão, ela pode apresentar a perda de confiança. Então, todos esses são sintomas ou impactos psicológicos causados pela ansiedade. E aí a gente precisa aprender a gerenciar a ansiedade. Uma pessoa, ela não pode simplesmente decidir que não vai ser mais ansiosa. É necessário que ela procure ajuda caso essa ansiedade, como eu falei anteriormente, ela extrapole os níveis toleráveis e ela se torne realmente um problema na sua vida. O medo e a ansiedade podem afetar a todos nós agora ou no futuro. A maioria das pessoas passa por momentos de ansiedade. Isso é normal, gente. Até sem nenhum efeito duradouro. Pessoas experimentam a ansiedade em suas vidas cotidianas e muitas vezes encontram os recursos pessoais para lidar por meio de soluções simples, como as que eu vou apresentar agora. Só que há pessoas que não conseguem lidar com a ansiedade. A ansiedade realmente paralisa a vida dessas pessoas. E aí, nesse momento, é necessário ajuda profissional. E não é motivo para vergonha, não é motivo para um constrangimento. Muito pelo contrário. É necessário que você tenha em mente que os psicólogos e psiquiatras são os profissionais preparados para nos ajudar nessas situações. E é mais do que normal você procurá-los, caso você entenda que a sua ansiedade, ela ultrapassou os limites toleráveis e está atrapalhando de fato a sua vida. Aqui estão algumas dicas simples que nós podemos utilizar ou recorrer caso nós nos sintamos ansiosos, né? Conversar. Embora seja difícil para algumas pessoas se expor e falar dos seus sentimentos, conversar com uma pessoa que você confie é algo que pode sim ajudar você a superar ou a melhorar, a diminuir esse nível de ansiedade. Falar é sempre bom. Agora, claro que você precisa entender que você não vai falar sobre os seus problemas com qualquer pessoa. Você precisa de alguém que seja seu amigo, alguém que seja um familiar, ou seja, uma pessoa na qual você confie. Enfrente o seu medo. Então, enfrentar os medos é uma forma da gente gerenciar e reduzir a nossa ansiedade. Conhecer a si mesmo, entender o que é que desencadeia essa ansiedade na gente, o que é que nos causa ansiedade. Quando a gente descobre, quando a gente entende o que é que nos causa ansiedade, fica muito mais fácil da gente gerenciar isso e da gente se preparar melhor para essas situações que são indutoras de ansiedade, que podem desencadear a ansiedade na gente. Relaxar. Relaxar é sempre bom, e aí você pode procurar uma atividade que você goste, escutar uma música, ler um livro, deitar, assistir um programa. Para as pessoas que moram em cidades maiores, por exemplo, que têm esses recursos, que têm condição de praticar yoga, meditação, fazer uma massagem, é excelente. Mas para nós pobres mortais, que a gente às vezes não tem como fazer isso, às vezes a própria conversa, como já foi citada, com alguém que a gente confie, escutar uma música, assistir um programa de TV que a gente gosta, um filme, deitar, dormir um pouco, ou ler um livro, fazer uma caminhada, praticar exercícios físicos, que é uma outra dica, faz com que a gente se sinta mais relaxado. E aí esse nível de ansiedade, ele diminui, porque o estresse vai diminuir. Praticar exercícios físicos é algo fundamental para a saúde do corpo e da mente. Até porque quando a gente pratica exercícios físicos, acontece uma produção de substâncias químicas cerebrais que fazem com que a sensação de estresse diminua e os níveis de humor e bem-estar, eles melhorem, né, aumentem. Então, sem falar que o exercício físico,
ele melhora a imagem corporal e, consequentemente, a nossa autoestima e autoconfiança, elas ficam maiores, mais altas. Então, isso é muito bom. Isso faz com que o nível de ansiedade na gente diminua. Alimentação saudável. Não consumir drogas, não ingerir álcool, né? Não fumar, não beber, manter alimentação e hábitos saudáveis é muito bom para a gente. Quem é ansioso, por exemplo, deve diminuir a quantidade de café que ingere, porque a cafeína pode aumentar o nível de ansiedade. Eu, graças a Deus, eu não sofro de ansiedade, gente, porque eu sou viciada em café. Quem me conhece sabe disso. Acho que se tirasse a cafeína da minha vida, eu ia ficar muito mais ansiosa e estressada. Mas, enfim, a cafeína, ela pode aumentar o nível de ansiedade. Então, se você anda ansioso, diminua a sua cafeína. Tome um chá, né? Procure chás como camomila, como cidreira, esses chás que são mais calmantes, né? Um suquinho de maracujá sempre é bom, enfim. Então, comer frutas, comer vegetais, evitar o açúcar, tudo isso faz com que o seu organismo funcione muito melhor. E aí, logicamente, o seu cérebro vai ser mais capaz de lidar com a sua ansiedade. Uma dica que eu digo que é uma dica de ouro é a questão da fé e a espiritualidade. Se você é religioso ou tem um lado espiritual, esse lado espiritual, esse seu lado religioso, ele pode te ajudar a se sentir conectado com algo maior do que você mesmo. E essa ligação pode fornecer uma maneira de lidar com o estresse diário, fazendo com que o seu nível de ansiedade diminua. Então, é muito importante, gente, a gente cultivar a nossa fé e a nossa espiritualidade, seja de que religião for. Faça parte de algum grupo religioso, ou busque algo que para você seja fonte de fé e esperança, porque a fé, ela verdadeiramente nos salva e nos cura. Como obter ajuda? Se você está se sentindo muito ansioso, né, ansioso há várias semanas, há um tempo muito prolongado, e você entende que essa ansiedade está lhe fazendo mal, você não está conseguindo lidar com ela, está na hora de procurar ajuda. Como obter ajuda? Buscando, né, um médico lá no posto de saúde, contando para ele o que está acontecendo com você. Esse médico ele vai lhe encaminhar para o psicólogo ou para um psiquiatra, se for o caso, que não é vergonha, a gente não deve ter vergonha, a gente não deve ter receio de procurar ajuda. A ajuda, quando você pede ajuda, você está, na verdade, não demonstrando um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força. Então, é difícil admitir os medos, mas é necessário admiti-los e é necessário, é imprescindível pedir ajuda caso você não esteja conseguindo lidar com isso sozinho. E aí, através dessa ajuda, você consegue acesso a terapias, né, que vão te ajudar a superar essa ansiedade, a melhorar em relação a essa ansiedade. A medicação, caso seja necessário, mas isso só quem vai passar é o médico, fique bem claro isso, você não pode tomar uma medicação sem uma prescrição médica, sem que alguém gabaritado, especializado nesse sentido, faça essa indicação de medicação. Você não vai tomar, porque fulano está tomando, eu vou tomar também. Não pode. Tem que passar pelo médico. E o médico pode indicar também grupos de apoio, caso a sua cidade tenha esse recurso. No caso de logrador, eu não conheço, não sei de grupos de apoio, mas, obviamente, o médico pode encaminhar para o psicólogo, ele pode encaminhar para o psiquiatra, caso seja necessário. E aí você vai ter a ajuda que você precisa. Lembre-se, você não está sozinho. Lembre-se disso sempre. Lembre-se de que você não está sozinho. Procure ajuda profissional, caso seja necessário. Procure os professores. Nós estamos sempre prontos a ouvir vocês,
como amigos, como educadores. Procurem os pais, procurem os amigos em quem vocês confiam. Não sintam vergonha de pedir ajuda. A ansiedade é o grande mal deste século, eu diria, principalmente nesse ano de 2020, por causa da pandemia e por causa desse período de distanciamento social que nós estamos vivenciando. Então, sigam as dicas, conversem com a gente e eu espero que tudo volte ao normal o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!